Navio da Marinha dos Estados Unidos acaba de chegar no Brasil em meio tensões entre a Marinha dos Estados Unidos, regime ditatorial da Venezuela, e agora as tensões se estendem até a Colômbia para o combate à cartéis de droga da América do Sul. Neste fim de semana, os Estados Unidos enviaram o navio de pesquisa oceanográfica Ronald A. Brown ao Brasil, que atracou com sucesso no porto de Suape, em Pernambuco, marcando o início de uma missão científica planejada para o Atlântico Sul. A chegada dessa embarcação ocorre em um momento de intensas tensões geopolíticas na América do Sul, onde as relações entre os Estados Unidos e países da região, como Venezuela e Colômbia, estão no centro de disputas que reverberam até o Brasil. Nos últimos meses de 2025, o governo de Donald Trump tem adotado uma postura agressiva em relação a governos de esquerda na América Latina, o que tem gerado alertas sobre uma possível escalada de conflitos regionais. Na Venezuela, por exemplo, as ameaças americanas de intervenção militar ganharam contornos mais concretos com ataques de drones contra supostos grupos criminosos no Caribe entre setembro e outubro, o que levou o país a mobilizar 15 milhões de cidadãos em uma campanha de defesa nacional. O ex-diplomata venezuelano Carlos Ron destacou que essa hostilidade de Washington dura há 26 anos e evoca um histórico de intervenções violentas na região, incluindo invasões e sanções que desestabilizaram economias locais. Em resposta, o presidente Nicolás Maduro tem fortalecido alianças com Rússia e China, o que só alimenta o ciclo de desconfiança mútua. Paralelamente, as relações entre os Estados Unidos e a Colômbia atingiram um ponto de ebulição inédito. O presidente Gustavo Petro acusou forças americanas de terem matado um pescador colombiano em um ataque no Caribe, levando Trump a suspender a ajuda financeira ao país e a trocar ameaças públicas com o líder de esquerda em Bogotá. Essa troca de farpas, que escalou nas últimas semanas de outubro, reflete uma ruptura no tradicional eixo de cooperação antinarcóticos e migração entre Washington e Bogotá. Analistas apontam que as diferenças ideológicas, com Petro promovendo uma agenda ambiental e social progressista, colidem com a visão trumpista de segurança dura contra o que os Estados Unidos chamam de regimes autoritários. Essa tensão não se limita a retórica. Há temores de que ações unilaterais americanas, como patrulhas navais no Caribe, possam se estender a rotas marítimas compartilhadas, afetando o comércio regional. O Brasil, por sua vez, se vê no epicentro dessa instabilidade, atuando como uma voz moderadora, mas também como alvo indireto das pressões americanas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem alertado repetidamente que qualquer intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela poderia desencadear uma revolução em toda a América do Sul, com impactos em migração, economia e segurança. Em setembro, Lula criticou publicamente a presença de navios de guerra americanos no Caribe como uma fonte de tensão, ecoando preocupações de que tais movimentos sejam precursores de ações contra Caracas. Internamente, o Brasil lida com divisões políticas. Enquanto os setores bolsonaristas veem com bons olhos uma maior proximidade com Washington, o governo atual prioriza uma diplomacia multilateral, mediando diálogos com a Venezuela e propondo-se como interlocutor entre os Estados Unidos e o regime de Maduro. No entanto, essas tensões regionais exacerbam dilemas internos, como o aumento de fluxos migratórios de venezuelanos pelas fronteiras amazônicas, que sobrecarregam recursos locais e alimentam debates sobre soberania. Nesse contexto, a parceria militar entre os Estados Unidos e o Brasil emerge como um contraponto ambíguo, histórica e estratégica, mas cada vez mais tensionada. Desde a redemocratização brasileira nos anos 1980, os dois países mantêm laços profundos em defesa, com exercícios conjuntos como o UNITAS, que simula operações navais no Atlântico, e o Formosa, envolvendo fuzileiros navais americanos e brasileiros para treinamento em cooperação humanitária e contra-terrorismo. Em 2025, o exercício CORE, programado para novembro em Pernambuco, reforça essa colaboração, focando em interoperabilidade cibernética e resposta a desastres. O Departamento de Estado americano destaca o compromisso compartilhado com a paz internacional e prosperidade sustentável, incluindo trocas de oficiais e compartilhamento de inteligência. No entanto, rachaduras aparecem. Em agosto,
os Estados Unidos recuaram de eventos militares conjuntos com o Brasil, citando divergências sobre a política externa de Lula em relação à Venezuela e à China. Paralelamente, o Brasil explora opções para expandir laços militares com Pequim, enviando generais como adidos permanentes à China, o que irrita Washington e levanta temores de um pivô estratégico para o eixo sino-brasileiro. Essa diversificação é vista pelas Forças Armadas brasileiras como uma rede contra sanções ou restrições americanas em acesso a tecnologias avançadas, como sistemas de defesa aérea. Visitas recentes, como a do almirante Alvin Halsey a Brasília em maio, visavam reacender o diálogo, mas o encontro entre Lula e Trump na Malásia, em outubro, expôs fraturas. Enquanto o brasileiro buscava suspender tarifas comerciais, o americano elogiou publicamente Jair Bolsonaro, lamentando sua situação judicial, o que foi interpretado como uma provocação. Assim, a parceria militar persiste em níveis operacionais, mas o quadro geopolítico sugere que ela pode ser testada por ventos contrários regionais. Foi nesse ambiente carregado que o navio Ronald H. Brown, de bandeira americana, atracou no porto de Suape neste fim de semana, entre 25 e 26 de outubro de 2025. A embarcação, operada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA, Agência Federal dos Estados Unidos dedicada a estudos ambientais e meteorológicos, é um gigante da pesquisa científica. Com 83 metros de comprimento, capacidade para navegar 11.300 milhas náuticas e autonomia de até 60 dias no mar, ela se destaca como o maior navio da frota científica americana. Construído em 1997 no Mississippi e baseado em Charleston, na Carolina do Sul, o Ronald H. Brown é equipado com laboratórios modulares, 5 internos somando quase 4.000 pés quadrados, além de até 9 unidades móveis no convés, e sensores de ponta, como ecobatímetro multifeixe para mapeamento submarino, perfilador acústico de correntes, ADCP, radar Doppler e sistemas de posicionamento dinâmico que mantêm a estabilidade em condições adversas, permitindo operações com veículos submersíveis remotamente operados, ROVs e boias oceanográficas. A autorização para a entrada foi concedida pela Marinha do Brasil em 21 de outubro, publicada no Diário Oficial da União, a pedido da Embaixada dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, seguindo protocolos para navios governamentais estrangeiros. O navio chegou às águas jurisdicionais brasileiras na sexta-feira, 24 de outubro, após uma travessia do Atlântico, e atracou no sábado sob escolta de autoridades portuárias e navais locais, sem incidentes. A tripulação, composta por cerca de 40 marinheiros e cientistas da NOAA, foi recebida por representantes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, e da Marinha Brasileira, em um evento discreto que incluiu uma breve cerimônia de boas-vindas. O propósito da visita é estritamente científico: integrar uma agenda de cooperação bilateral focada em pesquisas sobre o Atlântico Sul, com ênfase em clima, correntes oceânicas e fenômenos meteorológicos que afetam o planeta. Deixe sua opinião embaixo e nos comentários sugira o assunto do próximo vídeo. O comentário com mais curtidas irei eleger.